Estudar, comer, treinar, estudar, comer, treinar. Essa é a parte 2 de Lee Jung, a garota que seguiu o regime divino e se tornou a estudante mais forte. Se você ainda não viu a parte 1, pausa o vídeo e clica no link da descrição para poder assistir. E caso você já viu a primeira parte, bom. Hora do Mão. Assim que Lee retornou para casa, ela imediatamente pediu à sua família que não a repreendesse, e deixassem o gatinho ficar com eles por um tempo. No entanto, seus pais não apenas não a repreenderam por trazer para casa um gatinho de rua, mas até começaram a ficar comovidos com ele. E como resultado, toda a família decidiu unanimemente ficar com o gatinho. Então, a família começou a pensar em um nome para o animal, e todos decidiram nomeá-lo Ronnie Coleman em homenagem a um magnífico atleta natural. 2 semanas se passaram desde que Lee pegou o gatinho, e Kim voltou a olhar para Lee com aquele olhar aterrorizante. Lee ficou imediatamente furiosa, dizendo que já estava cansada do fato de Kim ainda não conseguir parar de olhar para ela, desde o início do ano letivo. Mas então Kim começou a questionar Lee sobre quando ela finalmente devolveria seu guarda-chuva, já que 2 semanas já tinham se passado desde que ela pegou ele. Então Lee pediu desculpas a Kim, e o convidou para ir à sua casa para que ele pudesse pegar o guarda-chuva. Com a oferta, Kim ficou ainda mais irritado, já que ela que deveria entregar o guarda-chuva a ele. Então Lee disse que Kim poderia ver o gatinho que eles pegaram naquele dia, comentando como o gatinho cresceu enquanto vivia em sua casa. O humor de Kim mudou imediatamente, e ele lembrou do gatinho que eles tinham pego naquele dia chuvoso. Depois disso, um colega de classe se aproximou dela perguntando se ela tinha mesmo um gatinho. Lee procurou explicar como ela conseguiu o animal, mas seu colega de classe não estava mais escutando a garota, acreditando que ela queria convidar Kim para sua casa, a fim de se envolver em algum tipo de ato indecente. Esse colega estava tão distraído que não teve tempo de reagir quando Lee o atingiu no estômago com toda a sua força. Enquanto o colega estava deitado no chão em um estado crítico, Lee contou a Kim que o gatinho cresceu muito rápido enquanto morava com ela, já que agora ele comia muito e muito bem. Depois da aula, Kim foi com Lee até sua casa, para ver o bichinho e pegar seu guarda-chuva de volta. Na casa dela, Lee disse a Kim que enquanto ela trocava de roupa, ele poderia brincar com Ronnie. Kim pensou que se chamasse o gatinho pelo nome, ele certamente viria correndo até ele, e então ele chamou suavemente por Ronnie. Mas quando Ronnie correu até ele, o que Kim viu na sua frente não foi um gatinho pequeno e magro, mas sim um animal grande e assustador, que comparado a ele, qualquer cachorro pareceria um filhote inofensivo. Kim ficou muito surpreso e confuso sobre como era possível que em 2 semanas o gatinho dessa família mudasse tanto. Acontece que quando a família de Lee adotou o gatinho, todos começaram a alimentá-lo com uma ração especial para gatos, mas logo em seguida, Rambiel sugeriu a ideia de adicionar suplementos nutricionais especiais à ração para seu crescimento muscular, com todos os membros da família aprovando essa opção de dieta para o bichinho. Foi por isso que em poucos dias, o pequeno gatinho se transformou em uma aberração da natureza. Foi nesse momento que Kim entendeu horrorizado o que Lee estava dizendo quando ela contou o quanto o gatinho tinha crescido. De repente, Kim ouviu alguém abrindo a porta do apartamento, e logo pensou em como se alguém da família de Lee o visse ali, ele estaria acabado. Kim começou a pensar em pânico onde seria melhor se esconder. Então, quando Rambiel, que tinha acabado de chegar da escola, entrou no apartamento, Kim, em pânico, decide simplesmente esconder seu rosto sob sua camisa, esperando que o garotinho não o reconheça. Mas acontece que Rambiel reconheceu imediatamente Kim, o mesmo cabelo anchova amarela que ele tinha visto com Lee. Depois disso, ele quis dar uma lição em Kim, mas o jovem conseguiu desviar a tempo. Mesmo conseguindo desviar, ele não conseguiu voltar à posição normal, agarrando rapidamente a barba de Rambiel para não cair no chão. Lee ouviu os gritos altos, e rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Mas quando a garota saiu para o corredor, ela viu seu irmão mais novo e Kim em uma posição estranhamente estranha. Lee não entendia desde quando Rambiel e ele tinham um relacionamento tão próximo, e os dois tentaram explicar a ela que não era o que ela estava pensando. Naquele momento, outra pessoa foi ouvida abrindo a porta do apartamento de novo, e era o pai, que agora já tinha entrado no apartamento. Quando ele entrou, ele viu a anchova de cabelos amarelos deitado no chão com Rambiel. O homem ficou furioso com o que viu, e todos entenderam que provavelmente isso não terminaria bem. Imediatamente depois do pai, a mãe entrou no apartamento, dando um tapa na cabeça do meu pai por xingar na frente das crianças. Então o pai se acalmou um pouco, mas logo perguntou a Lee, que também não entendia completamente o que estava acontecendo, por que diabos Kim estava em sua casa. Na mesma hora, Lee disse que agora ela também não entendia mais nada do que estava acontecendo ali. Isso assustou um pouco Kim, já que ela realmente não conseguia explicar nada, então, ele decidiu tentar explicar tudo para o pai por conta própria. Após uma breve explicação, o pai concluiu que Kim tinha invadido a casa deles para ver o gatinho. Kim disse que não fez nada de estranho na casa deles, e que já estava pensando em ir embora.
No entanto, antes dele sair do apartamento, a mãe de Lee sugeriu que ele comesse um pouco antes de ir para casa, mas nem Kim e nem o pai de Lee gostaram da sugestão. Então, Kim tentou explicar do jeito mais educado possível que não seria necessário cozinhar para ele, e o pai logo concordou com ele, esperando que ele deixasse o apartamento o mais rápido possível. Kim também disse que sua irmã mais velha estava esperando por ele em casa, e que provavelmente já estava preocupada com o motivo de seu irmão não ter voltado para casa depois de tanto tempo. Como resultado, depois de várias tentativas mal-sucedidas de sair da casa o mais rápido possível, Kim ainda teve que ficar para o jantar em família. Lee perguntou a Kim por que ele ficou para o jantar, ao que Kim respondeu que seria indecoroso recusar a hospitalidade que lhe foi oferecida. Enquanto isso, o pai pensava sobre por que Kim não saía imediatamente de sua casa, e Kim respondeu que estava cansado de ser intimidado. A atmosfera do jantar em família se tornou tão tensa e inquieta, que Lee começou a ter dificuldade para respirar. Poucos minutos depois, a mãe de Lee serviu a todos um jantar rico em proteínas, o que não parecia muito apetitoso. Naquele momento, Kim percebeu que teria sido melhor para ele sair da casa imediatamente. Durante a refeição, o pai lhe perguntou qual era o seu nome, pois ainda não sabia seu nome verdadeiro. Kim se apresentou como Kim Woo-jin, e o pai comentou que apesar de sua aparência, ele tinha um nome muito masculino. Kim então corrigiu o pai, e disse que seu nome era Kim Woo-jin, o que o pai respondeu que não fazia diferença, mas Kim retrucou, pois ambas as opções dele estavam erradas e eram terríveis. O pai ficou irritado por não entender como se dirigir a Kim, mas durante a conversa, Rambiel jogou um peito de frango em Kim, que acabou diretamente na boca dele. Lee imediatamente começou a repreender seu irmão mais novo, pois já tinha lhe dito muitas vezes para não jogar comida. Nesse momento, Kim e o pai de Lee se olharam, percebendo que não gostavam um do outro. O garoto decidiu que não deveria demorar mais naquela casa, pronto para terminar o jantar o mais rápido possível. No entanto, ao tentar levantar a colher, percebeu que ela era muito pesada. O pai olhou para Kim e pensou que Kim era fraco demais até mesmo para comer naquela casa, já que naquela família, até as roupas de cada membro pesavam pelo menos 5 quilos. O pai também esperava que essa situação fizesse Kim se sentir desapontado, com ódio de si mesmo. O garoto estava perplexo. Ele observou como Lee não só pegou sua colher com facilidade, mas também comeu calmamente. Kim então acreditou que Lee tinha uma colher comum, e para confirmar sua teoria, pediu que Lee lhe desse sua colher. O pai olhou para o comportamento de Kim e ficou furioso, sentindo que o garoto queria dar um beijo de tabela em sua filha, e bem na sua frente. Nos olhos do pai, Kim parecia um psicopata que gostava de se divertir com garotas, beber, fumar, usar drogas e matar pessoas. Quando Kim pegou a colher de Lee em sua outra mão, ele percebeu que ambas as colheres pesavam exatamente a mesma coisa. Então Kim começou a examinar as colheres, esperando entender de que material eram feitas. O pai da garota imaginou Kim levando a colher de Lee à boca e começando a lambê-la como um pervertido, o que enfureceu ainda mais o homem. Ele então não se conteve e decidiu acertar Kim com toda a sua força, mas Kim conseguiu desviar do golpe. Lee observava enquanto seu pai furioso tentava atacar o assustado garoto. No final, Lee não aguentou mais e começou a surtar por conta do comportamento inaceitável de seu pai. Ela imediatamente agarrou Kim pelo pescoço e o levou para fora. Com aquilo, o pai de Lee continuou furioso já que o comportamento de sua filha não lhe deu a oportunidade de continuar atacando Kim. Um minuto depois, ainda irritada com seu pai, Lee ficou em frente à porta da frente, ainda segurando Kim pelas roupas. Quando ela o soltou, Kim disse a ela que seu pai tinha sido rude com ele, mas Lee não ouviu, e simplesmente ficou olhando para a porta, pensando em algo muito importante para ela. Poucos minutos depois, Lee desceu com Kim até a rua para se despedir. Ele disse que não era necessário ela acompanhá-lo, mas ela respondeu que não era difícil para ela, e ela já ia sair de qualquer forma para tomar um ar. Depois disso, Kim um pouco assustado se despediu de Lee e foi para casa, se sentindo envergonhado na frente da garota. Depois que Kim saiu, Lee se sentou nas escadas e pensou em como estava envergonhada com o comportamento de seu pai. Enquanto isso, 3 rapazes andavam pela rua discutindo sobre a derrota no jogo de futebol de hoje. Quando passaram por um prédio residencial, um dos rapazes, chamado Young Hosu, viu Lee, não conseguindo tirar os olhos dela. Os outros tentaram chamar sua atenção, mas ele já estava muito distraído com a aparência de Lee. Logo, o envergonhado Hosu conseguiu desviar o olhar de Lee e voltar sua atenção para seus amigos. Nesse momento, um dos amigos dele também notou Lee sentada nas escadas. Hosu pensou que seu amigo e Lee se conheciam, mas seu amigo disse que não a conhecia pessoalmente. Mas uma amiga dele, que também estuda na Johnson, lhe contou sobre ela. Mas esse amigo de Hosu também notou que Lee parecia completamente diferente daquilo que ele tinha ouvido falar, sugerindo que Lee deveria estar um pouco fora do shape no momento. Depois disso,
O amigo de Rosu sugeriu que continuassem a falar sobre futebol, mas Rosu por sua vez, exigiu de seus amigos mais informações sobre Lee. Seus amigos ficaram surpresos com esse pedido, que eles logo responderam que ele estava interessado. Apesar de uma tentativa ingênua dele de se justificar, eles imediatamente perceberam que Rosu estava apaixonado. Então um dos amigos de Rosu lhe contou que a irmã de Rosu estudava na mesma escola que ela, então ele poderia obter mais informações através dela. Ele imediatamente correu para casa, pronto para saber mais sobre a garota através de sua irmã. Poucos minutos depois ele já estava em casa, e a primeira coisa que fez foi perguntar à sua irmã mais velha, Sabine, o que ela sabia sobre Lee. Sabine não entendeu por que seu irmão mais novo estava tão interessado em Lee. Então ele disse que alguns valentões de sua escola frequentemente falavam sobre ela. Sabine mencionou que sabia um pouco sobre a garota, já que recentemente muitos comentários circulavam sobre Kim Jin perseguindo Lee. Rosu imediatamente temeu que Lee já tivesse um namorado na escola, mas ele se acalmou rapidamente quando Sabine mencionou que Kim não tinha interesse em Lee de forma romântica. Em seguida, Rosu perguntou a Sabine o que mais ela sabia sobre Lee, e ela contou sobre um incidente recente na escola. Naquele dia, Sabine tinha contado às amigas sobre um garoto da escola de Rosu que tinha se declarado para ela. As amigas estavam curiosas sobre quem era o garoto, e Sabine mostrou uma foto dele, mas ela disse que não estava interessada em garotos mais novos, apesar de suas amigas comentarem que ele parecia bem maduro para a idade. Depois, Sabine contou a Rosu que o irmão mais novo de Lee estudava na mesma escola que ele. No dia seguinte na escola, Rosu estava tão distraído que seus amigos pensaram que ele tinha começado a usar alguma substância proibida, mas a realidade era que o rapaz não conseguia parar de pensar em Lee. No intervalo, Rosu queria falar com Rambiel sobre a possibilidade de encontrar Lee. Ele então perguntou a um dos colegas em que sala Rambiel estava, e logo foi direcionado para a quinta sala. Chegando próximo à sala, Rosu tentou imaginar como Rambiel seria. Se lembrando das palavras de sua irmã sobre Rambiel parecer bem maduro, ele imaginou um rapaz bonito e educado, do tipo que todas as meninas gostariam. Rosu começou a se preocupar que se Rambiel realmente fosse assim, Lee não poderia vê-lo como um homem ou um bom pretendente. Mesmo assim, graças à sua inocência, ele ainda esperava que Rambiel o ajudasse. Nesse momento, um dos colegas que passava olhou para Rosu e pensou que ele estava louco. Rosu logo viu o colega e perguntou onde Rambiel estava. O colega apontou para onde o garoto estava sentado, então Rosu viu um homem intimidante e musculoso que literalmente estava sentado no ar, com a mesa pendurada em cima de seus pés. Rosu pensou que o colega estava brincando com ele, imediatamente o repreendendo. Ele não conseguia acreditar que aquele monte de músculos era Rambiel, até porque ele nem parecia um estudante daquela escola. Rambiel ouviu a conversa do colega com Rosu, e se aproximou para saber o que ele queria. Ao se aproximar, o garoto quis confirmar se ele realmente era o irmão mais novo de Lee, o que Rambiel confirmou. Rosu então pediu a Rambiel que o apresentasse à sua irmã mais velha. Rambiel pensou por um momento, e recusou. Rosu não entendeu por que Rambiel se recusou a ajudar, mas os colegas dele comentaram que não era surpresa, já que ele nem conhecia Rosu e ele já estava lhe pedindo um grande favor. Rambiel concordou, dizendo que não poderia simplesmente apresentar sua irmã a um estranho. Mas ele disse que consideraria o pedido se Rosu lhe desse 1 quilograma de proteína. Rosu então ofereceu uma caixa inteira de proteína, e rapidamente os dois conseguiram firmar um acordo benéfico para ambos. No dia seguinte, Rambiel e Rosu se encontraram perto da escola, onde Rambiel esperava receber sua proteína. Rosu mostrou uma caixa cheia de saquinhos com suplementos proteicos, com Rambiel ficando um pouco irritado ao perceber que a proteína era sabor baunilha, pois preferia chocolate. Ele testou a qualidade da proteína, provando a barrinha. Embora Rambiel não tenha gostado do sabor, ele ficou satisfeito com a qualidade da proteína. Mesmo assim, ele mencionou que a quantidade era um pouco pequena. Rosu respondeu dizendo que eles eram apenas estudantes, e não podiam comprar proteína em grandes quantidades. Rosu então começou a acusar Rambiel de não saber fazer negócios e seguir os termos do contrato. Em resposta, Rambiel disse que Rosu não só trouxe a proteína de seu sabor menos preferido, mas a quantidade também ainda era pequena, então se ele não recebesse mais pacotes, cancelaria o contrato. Rosu disse que se o contrato fosse invalidado, apenas Rambiel sairia perdendo. Depois disso, os dois começaram a negociar quantos pacotes de proteína a mais Rosu deveria dar a Rambiel. Enquanto Rambiel exigia 7 pacotes a mais, Rosu insistia em 5 pacotes. Após alguns minutos de negociação, Rambiel e Rosu concordaram em 6 pacotes de proteína a mais, e enquanto isso, Rambiel tentaria descobrir qual o tipo de cara ideal para sua irmã. Após a escola, Rambiel ia falar com sua irmã, mas antes que pudesse dizer algo, Lee já começou a negá-lo, esperando que seu irmão mais novo tentasse pegar o controle remoto para assistir desenhos animados. No entanto, Rambiel disse que não era para isso que ele estava lá, mas que queria ter uma conversa séria com sua irmã mais velha.
Lee se acalmou imediatamente, e Rambiel perguntou diretamente à sua irmã se ela tinha um tipo ideal de cara, com ela apontando rapidamente para a TV. Na TV estava mostrando um programa sobre celebridades, e um cantor famoso estava na tela. Lee diz que gosta de caras altos e razoavelmente musculosos, além de olhos e sorrisos gentis. Ela acrescentou que não suporta caras que agem como valentões perigosos, pois acredita que acima de tudo, um homem deve ser gentil. Nesse momento, Rambiel pensou em Kim e Rosu, com o ouvido de Kim começando a coçar, indicando que alguém estava falando dele. Seu irmão pensou em como aquilo era o oposto de Kim, notando que Kim e Rosu tinham muitas semelhanças tanto físicas quanto de personalidade. Quando ele perguntou à irmã se ela aceitava os sentimentos de Kim, Lee exigiu que ele nunca mais falasse disso. Enquanto isso, Kim sentia mais coceira, sem entender quem estava falando tanto sobre ele. Rambiel comparou a imagem que tinha de Rosu em sua mente com a imagem do cara ideal para Lee, percebendo que tanto vermelho quanto amarelo definitivamente não poderiam agradar sua irmã. Ramiel também entendeu que, como Lee não gostaria de Rosu, ele precisaria devolver toda a proteína que tinha recebido. No dia seguinte, Rambiel encontrou Rosu na escola e lhe disse que sua irmã gosta de caras altos e gentis, com olhos bonitos e um sorriso doce, acrescentando que Rosu é o oposto disso. No entanto, cheio de confiança, Rosu disse que ele se encaixava perfeitamente na descrição, e por isso era perfeito para Lee. Nesse momento, o menino que Rosu constantemente intimidava apareceu para entregar seu pão de cada dia que ele pediu. Quando Rosu começou a repreendê-lo por não ter comprado leite também, Rambiel só se convenceu ainda mais que Rosu não era o tipo de cara que sua irmã gostaria. O menino assustado explicou a situação, já que o próprio lugar tinha ficado sem leite, mas então, sem avisar, Rosu deu um soco em seu rosto. Enquanto o garoto estava saindo, Rosu gritou algo sobre ele ter muita experiência em recados, fazendo outro estudante rir. Irritado, Rambiel deixou Rosu, dizendo que seu contrato estava encerrado. Mas Rosu disse que nesse caso, Rambiel deveria devolver toda a proteína que ele tinha recebido, mas Rambiel disse que já tinha consumido tudo, então devolveria o dinheiro. Rosu bloqueou Rambiel, argumentando sobre a confiança. No entanto, Rambiel revelou que nunca realmente confiou em Rosu. No início ele só pensava em Rosu como um cara normal, mas agora ele via Rosu como um lixo. Mas a gota d'água para Rosu foi quando Rambiel expressou seu arrependimento por querer apresentar sua irmã a alguém como ele. Os amigos de Rosu viram sua raiva, e logo tentaram acalmá-lo. No calor do momento, Rosu pegou a cadeira mais próxima e atirou em Rambiel com toda a sua raiva. O único problema foi quando Rambiel nem sequer caiu. Todos estavam chocados com a coragem de Rosu, desafiando alguém claramente mais forte que ele. Ainda sem nenhum amor pela vida, Rosu gritava contra um Rambiel furioso, enquanto os amigos dele tentavam persuadi-lo a se desculpar rapidamente, já que ele seria morto como uma mosca. Mas isso não deteve Rosu nem um pouco. Mesmo estando muito irritado, Rambiel não tinha intenção de bater em Rosu, se lembrando das palavras de seu pai dizendo que sob nenhuma circunstância ele poderia bater em alguém, já que um simples golpe descuidado poderia facilmente matar uma pessoa. Rosu continuou provocando, mas Rambiel manteve sua compostura, dizendo que não tinha intenção de sua força para violência. Rosu ficou surpreso com tanta determinação e controle, então ele prometeu para si mesmo que faria ele lutar. Por 2 semanas, Rosu tentou de várias formas provocar Rambiel para uma luta, mas Rambiel permaneceu inabalável. Os amigos de Rosu estavam surpresos em como ele continuava tentando irritar o cara mais forte da escola. Rosu chegou a ponto de irritar tanto Rambiel que até fez 2 tranças na barba dele, mas Rambiel também não se importou com isso. A cada dia, a raiva de Rosu por Rambiel aumentava mais e mais, e suas provocações se tornavam cada vez mais cruéis e falhas. Mas durante todo esse tempo Rambiel permanecia impenetrável, tanto em corpo quanto em espírito. Após 4 semanas, Rosu e seus amigos estavam fumando no telhado da escola, e a sua aula poderia começar a qualquer momento. A princípio, eles iam matar a aula, mas o professor era muito rigoroso. Então, os rapazes imediatamente apagaram seus cigarros no corpo de Rambiel, que nem sequer sentiu dor. Um deles ficou chocado que Rosu e os outros estavam apagando seus cigarros em Rambiel sem medo algum. Com Rosu dizendo que Rambiel até gosta quando eles fazem isso com ele. Então, Rosu novamente começou a provocar Rambiel a lutar com ele, mas Rambiel sempre repetia que ele não usaria força. Após as aulas, Rosu sentou nos ombros de Rambiel para que ele pudesse levá-lo para casa. Após alguns minutos de tal cavalgada, Rosu viu Lee, ao longe, e logo teve medo de que ela o visse nessa posição. Então, Rosu saltou imediatamente de Rambiel, para que Lee não pensasse que ele estava de alguma forma zombando de seu irmão mais novo. Seus amigos ficaram um pouco surpresos que Rosu desceu tão rápido, mas ele pediu a seus amigos para ficarem tão quietos quanto possível. Rosu também disse a todos eles para se moverem para um beco o mais rápido possível. Quando todos se esconderam no beco,
Rosu disse que ele viu Lee e que ia aproveitar esta oportunidade para falar com ela. Rosu também pediu a Rambiel para fingir ser seu amigo, para que ele tivesse uma chance melhor de fazer Lee gostar dele. Um minuto depois, Lee viu Rambiel ao longe, caminhando pela rua com vários caras, que à primeira vista realmente parecia que Rambiel era amigo desses caras. Uma vez perto de Lee, Rosu imediatamente fingiu que estava vendo a irmã mais velha de Rambiel pela primeira vez. No entanto, Lee disse a Rosu que ela não o conhecia, então ele se apresentou a ela como o melhor amigo de Rambiel, e que o irmão tinha lhe falado muito sobre sua irmã mais velha. Rambiel só pôde assistir enquanto ele mentia descaradamente para sua irmã. Rosu continuou dizendo a Lee que ela era muito bonita, e como ele inveja Rambiel que ele tenha ela como irmã. Em certo momento, ela interrompeu Rosu e disse que ele tinha mãos muito bonitas, e logo depois disso ela pegou suas mãos. Lee disse que as mãos de Rosu eram tão bonitas e delicadas quanto as de uma garota, e à primeira vista, parecia que tudo estava bem, mas então, ela segurou a mão de Rosu muito forte, lhe causando muita dor. Então, Lee pisou no pé de Rosu e agarrou seu pescoço, perguntando se por acaso eles estavam intimidando seu irmãozinho. Rosu e seus amigos ficaram chocados que Lee descobriu que todos eles intimidavam Rambiel juntos. Sem esperar por uma resposta, Lee agarrou Rosu ainda mais forte, e não soltou até ele responder. Em seguida, Lee começou a ameaçar Rosu, e disse que se ele não lhe contasse toda a verdade agora, ele enfrentaria um castigo severo. Tentando de alguma forma evitar seu destino, Rosu fingiu que não entendia o que ela estava dizendo. Vendo como Rosu estava mentindo descaradamente, ela só agarrou seu ombro ainda mais forte. Então, os amigos de Rosu começaram a dizer a Lee que havia algum mal-entendido entre eles, já que eles realmente eram bons amigos de Rambiel. Então Lee olhou para Rambiel e apontou para ele, com tranças na barba e traços de cinza de cigarro, principalmente dado o fato que ele não é amigo de pessoas que fumam. Rosu e seus amigos disseram a ela que eles não fumavam cigarros de forma alguma, mas Lee apontou para eles, e o cheiro de cigarros que vinha deles. Em seguida, Lee disse aos caras que se eles confessassem, o castigo seria bem menos severo. Então um dos amigos de Rosu se aproximou de Lee e disse que ela apenas pensava que o cheiro estava vindo deles, mas que ela estava os culpando sem nenhuma evidência sólida. Em seguida, Lee disse que se encontrasse cigarros neles, seria muito ruim para todos eles. O amigo de Rosu disse que se Lee continuasse a segurar o ombro de Rosu, ela não seria capaz de provar que ele tinha cigarros em sua mochila, e Lee relutantemente soltou Rosu. Quando Lee removeu sua mão dele, seu amigo imediatamente decidiu aproveitar a oportunidade para escapar. No entanto, Lee consegue agarrar o amigo de Rosu pela mochila e jogou ele no chão, o impedindo de escapar. Quando o amigo de Rosu se encontrou deitado no chão, Lee disse para ele mostrar sua mochila, esperando encontrar cigarro lá. Alguns segundos depois, Lee tirou um maço de cigarros da mochila do amigo de Rosu, e nessa todos eles entenderam que estavam condenados. Depois disso, Lee se virou para Rambiel e pediu que ele contasse toda a verdade, sem medo de consequências. Ela também disse a Rambiel que não importa o que aconteça, ela definitivamente ficaria do lado de seu irmão mais novo e o defenderia. Nesse momento Rambiel, com lágrimas nos olhos, contou à sua irmã mais velha que esses caras o intimidaram por um bom tempo. Com as palavras de Rambiel, Lee disse a Rosu que se ele não confessar e se desculpar com seu irmão agora mesmo, ela encontraria qualquer evidência contra ele, e ele estaria acabado. Rosu não tinha escolha a não ser tirar sua mochila, mostrá-la a Lee, e pedir desculpas a Rambiel por seu comportamento, o que ele fez. Rosu voltou para casa tarde da noite, e Sabine começou a repreendê-lo por recentemente ter começado a chegar em casa cada vez mais tarde. Mas Sabine imediatamente parou de repreendê-lo quando viu que seu irmão mais novo chegou em casa cheio de hematomas e outras lesões. Em um momento, Rosu simplesmente não aguentou, e sem força caiu no chão, o que assustou muito a irmã. No dia seguinte, os alunos da escola souberam que era hora de se preparar e fazer exames. Kim ainda convidou Lee para competir contra ela, mas Lee não deu atenção a ele, já que todos os seus pensamentos eram apenas sobre os próximos exames. Quando Kim finalmente percebeu que os exames seriam realizados em breve, Lee pediu a seus colegas de classe para escrever algumas palavras agradáveis e encorajadoras em seus cadernos, para incentivar uns aos outros. Então, todos os colegas de classe de Lee disseram a ela, que em vez de fazer esse absurdo, seria melhor começar a se preparar o quanto antes. Em resposta a isso, Lee começou a se desesperar um pouco, até que eventualmente seus colegas de classe concordaram em escrever palavras de incentivo em seus cadernos. Lee ficou surpresa que a primeira pessoa que quis escrever algo em seu caderno foi Kim, mas o que ele quis escrever em seu caderno era que desejava que ela caísse no ranking. Lee ainda não podia esperar que todos os outros escrevessem algo em seu caderno, para que ela pudesse ler todas as palavras amáveis e agradáveis que seus colegas deixaram para ela. Naquele exato momento, Sabine se aproximou de Kim e pegou o caderno de Lee, não permitindo que ele terminasse de escrever. E em vez de escrever algo no caderno de Lee, ela rasgou seu caderno em vários pedaços.
Sabine então se virou para Lee, e disse a ela para sair da sala para discutir algo. Então, Lee perguntou à malvada Sabine por que ela rasgou seu caderno, o que fez com que todo o seu bom humor desaparecesse instantaneamente. Mas então, Sabine e suas amigas ordenaram novamente que Lee deixasse a sala de aula e as seguisse. Naquele momento, Ossiro apareceu e reconheceu Sabine, pois elas tinham estudado juntas antes. Ossiro disse que no ensino médio ela também provocava conflitos, e causava caos nas outras turmas. Então Sabine disse que ainda estavam na mesma turma, e Ossiro ficou chocada com o que ouviu, já que até aquele momento ela nunca tinha notado Sabine em sua classe. Kim então disse que se Sabine quisesse começar uma briga com Lee, o resto dos alunos poderiam descobrir, e Sabine disse que era por isso que ela queria que Lee a seguisse. Mesmo Lee querendo começar a estudar para seus exames, ela sabia que essa situação era inevitável, então ela seguiu Sabine para resolver isso quanto antes. Uma vez no telhado da escola, Sabine disse a Lee que descobriu que ela tinha batido em seu irmão mais novo na noite anterior, Rosu. Então Sabine disse que se Lee se desculpasse com seu irmão de joelhos, tudo terminaria rapidamente, e sem nenhum conflito. No entanto, Lee disse que não se desculparia com Rosu por tê-lo espancado. Então, as amigas de Sabine começaram a exigir que Lee seguisse todas as instruções, mas ela não as ouviu. E em resposta a tais declarações, Lee apenas mostrou a Sabine o seu punho, lhe mostrando que Rosu não deveria esperar qualquer desculpa dela. Isso foi a gota d'água para Sabine, e ela ficou ainda mais irritada com Lee. Sabine então se aproximou de Lee e a agarrou pelo cabelo, a chamando de nomes e dizendo a ela, que se ela tivesse apenas se desculpado, teria terminado sem uma briga. No entanto, Lee não foi pega de surpresa e agarrou Sabine pelo pescoço, com depois atingindo no estômago com toda a sua força. Graças à dor forte, Sabine caiu no chão e agarrou seu estômago, enquanto as amigas de Sabine simplesmente ficaram de lado e olharam para ela com medo. Enquanto isso, esses colegas de classe ficaram do lado de fora da porta e observaram como ela neutralizou facilmente Sabine. Kim disse que pensava que Lee e Sabine apenas se agarrariam pelos cabelos e começariam a gritar. Lee disse a Sabine que Rosu intimidou Rambiel primeiro, e ele aturou as brincadeiras por muito tempo, então, ontem Rosu conseguiu o que merecia dela. Enquanto isso, Lee queria ensinar a Sabine uma lição por entrar em sua classe, rasgar seu caderno, empurrá-la para o telhado e começar a puxar seu cabelo. Na noite anterior, quando Sabine estava colocando Rosu para dormir, ela tentou perguntar a ele quem o tinha espancado, o que Rosu respondeu que ele apenas caiu. Sabine, é claro, não acreditou em uma desculpa tão estúpida. Mas Rosu ainda continuava a afirmar que simplesmente tropeçou e se machucou gravemente, escondendo toda a verdade de sua irmã. Rosu estava incrivelmente envergonhado de ser espancado tão feio pela garota que estava apaixonado. Enquanto isso, Sabine continuava suas tentativas de descobrir a verdade sobre como ele se machucou tanto. Então, Sabine agarrou seu irmão mais novo, na esperança que pelo menos assim ela pudesse ouvir a verdade dele. No final, Rosu não aguentou e contou a sua irmã a verdade, a que ele foi espancado por Lee Suyang. Então Sabine prometeu que faria de tudo para que Lee pedisse perdão a Rosu de joelhos. Mas depois de um golpe tão forte, ela imediatamente começou a chorar alto, esperando que Lee tivesse pelo menos um pouco de piedade. Lee ficou um pouco confusa sobre como uma garota como Sabine, que até poucos minutos antes estava agindo como uma garota perigosa e durona, de repente começou a chorar como uma criança. Enquanto isso, as amigas de Sabine começaram a acalmá-la e dizer a Lee quão zangada e cruel ela era. Lee então disse às amigas dela que foi ela quem começou a briga ao pegar seu cabelo e puxá-lo com toda a sua força. Kim lembrou que Ossiro disse que ela conhecia Sabine desde o ensino fundamental. Ossiro disse que no ensino fundamental, Sabine era conhecida por provocar constantemente todos para brigar, e ela implicava tanto com os alunos normais quanto com os valentões. 2 anos atrás, durante sua vez de limpar a escola, Ossiro pediu a Sabine e suas amigas para não deixarem sujeira enquanto limpavam. Mas apesar da garota ter pedido educadamente a Sabine para não quebrar mais as regras de limpeza, Sabine não tinha intenção de levar esse pedido a sério. Então, Sabine disse que se outras garotas com quem Ossiro teve que limpar a escola também tivessem essas reclamações, que viessem juntas a ela e expressassem todas elas. Ossiro disse que as outras garotas foram embora, já que todas tinham medo de Sabine, e foi por isso que apenas Ossiro veio até ela falar isso. Então Sabine começou a atacar Ossiro, perguntando por que se as outras garotas tinham medo de se aproximar dela. Ela não tinha medo. Sabine continuou a atacar Ossiro cada vez mais, chegando a pressionar seu dedo na testa dela para poder atingi-la, o que não agradou muito. As amigas de Sabine começaram a zombar de Ossiro, dizendo que não gostavam dela desde o início. Ossiro tinha começado a usar maquiagem recentemente, e ela suspeitava que Ossiro estava fazendo isso de propósito, pois faria Oppa gostar ainda mais dela. Kizon já tinha mostrado simpatia por Ossiro antes, mas ela mesma refutou tal suposição de todas as formas possíveis. Sabine então disse a Ossiro que se ela realmente não se importava com Kizone,
deveria parar de responder às suas mensagens. Mas Oshiro disse que simplesmente não queria ignorar alguém como Kizone. Em um momento, Sabine lembrou Oshiro como ela não tinha amigos no ensino fundamental, e a garota ficou extremamente desconfortável lembrando daquela época. Depois disso, Sabine acertou Oshiro na testa com seu dedo, dizendo que se ela não quisesse se meter em problemas desnecessários, deveria saber o seu lugar. Oshiro quase chorou por causa da humilhação, mas ela se lembrou das palavras de Kim, que lhe disse que ela não deveria permitir que outros a machucassem. Sabine e suas amigas estavam prestes a ir para casa, mas em um momento Oshiro chamou Sabine. Oshiro, correndo em sua direção, estava pronta para socá-la no rosto. Após um golpe tão inesperado, Sabine caiu no chão e começou a chorar, enquanto suas amigas tentavam acalmá-la. Enquanto Sabine chorava alto de dor intensa, Oshiro ria alto, porque finalmente teve a coragem de revidar pela primeira vez. Quando Kim ouviu essa história de Oshiro, ele a elogiou por não permitir que Sabine continuasse a machucá-la. Naquele momento, Kim ouviu alguém subindo as escadas e caminhando em direção a eles, temendo que fosse o professor. Kim, Oshiro e o restante do pessoal decidiram se esconder o mais rápido possível. Sabine não parou de chorar e disse que chamou Kizone aqui para que ele pudesse facilmente rebatê-la. Quando Kizone chegou ao telhado da escola, viu Sabine chateada e perguntou o que havia acontecido. Sabine então apontou para Lee e disse a Kizone que ela tinha lhe ofendido, então ele deveria lidar com ela. Kizone ficou surpreso com como uma garota aparentemente inofensiva foi capaz de ferir Rosu e Sabine. No ensino fundamental, Sabine não pôde pedir a Kizone para lidar com Oshiro, já que naquela época ele estava apaixonado por ela. Mas agora, Sabine pode pedir a ele para lidar com Lee. Kizone se aproximou de Lee e disse que, se ela não se desculpasse com Sabine e Rosu imediatamente, ele teria que usar força para puni-la. Mas Kizone nem teve tempo de terminar de falar, antes de Lee chutá-lo no estômago com toda a sua força. O golpe de Lee foi tão forte que Kizone não conseguiu se manter de pé, e imediatamente voou no chão. Depois do golpe, Lee lembrou Sabine que ela mesma disse que queria se recompor e viver sem conflitos, mas no final, chamou um valentão para o telhado que teve a coragem de ameaçá-la. Kim, Oshiro e os demais garotos que estavam assistindo ficaram chocados com a força desses socos. Lee disse a Sabine que não estava surpresa que Sabine tivesse um irmão tão ruim, já que sua irmã mais velha não se comportava melhor. Lee estava prestes a atacar Sabine, e seu desejo de restaurar a justiça e ensinar Sabine uma lição não podia ser contido. Agora Sabine estava ainda mais assustada e pensou que simplesmente não sobreviveria a esse ataque. No entanto, em vez de espancar Sabine, Lee começou a fazer cócegas nela, fazendo Sabine começar a rir histericamente. Lee disse que não a tinha atingido no estômago com força alguma, e que ela estava apenas fingindo que doía. Sabine disse que preferiria ser morta que receber cócegas. Naquele momento, Lee lembrou de como quando criança, frequentemente brincava com Rambiel, fazendo cócegas nele até ele cair. Os outros observavam a situação e não entendiam quão cruel Lee podia ser, já que ela podia começar a fazer cócegas em alguém tão facilmente. Lee então continuou a fazer cócegas em Sabine, até que ela pedisse desculpas e admitisse sua culpa. Kim olhou para Lee e pensou que cada vez que presenciava métodos cada vez mais brutais dela em lutas contra seu inimigo. Por causa disso sua imagem de competir com ela se tornou cada vez mais improvável. Enquanto estudava para os exames, Kim queria pedir o livro didático a Lee de novo, mas o professor não gostava da maneira como Kim se movimentava pela sala sem a permissão dele, e o professor disse a Kim para ficar parado pelo resto da aula. Quando a aula terminou, Kim sugeriu que Lee e seu amigo fossem ao refeitório durante o intervalo, e todos concordaram com essa proposta. No entanto, antes que os três pudessem deixar a sala, o Jun entrou, dizendo que estava procurando por Lee So-young, e que queria falar com ela sobre algo. No corredor, alguns amigos estavam discutindo sobre como Lee So-young conseguiu derrotar Kizone, que lutava no ensino médio. Jun passou pelos rapazes, que queriam saber onde Lee So-young estava agora. Jun imaginou que se esses rumores fossem verdadeiros, ela seria a pessoa certa para o trabalho. No entanto, Jun ficou um pouco envergonhada ao descobrir que Lee era mais baixa daquilo que ela esperava. Jun perguntou a Lee se era verdade que ela havia derrotado Kizone recentemente, e Lee confirmou. Jun então disse que gostaria de fazer um pequeno teste com Lee. Lee respondeu que não se importaria em fazer um teste bem rápido, já que estava com pressa de ir ao buffet. Eles queriam saber qual seria o teste, mas antes que pudessem terminar de falar, Jun atacou Lee. Apesar do ataque surpresa e rápido dela, Lee conseguiu desviar. Quando Jun estava prestes a atacar Lee novamente, Lee pisou nos pés de Jun, a impedindo de desviar. Jun disse que era hora de Lee parar de desviar, e pelo menos tentar atacar. No entanto, mesmo com a perna presa, Lee conseguiu se inclinar fortemente para trás, evitando o golpe. Nessa posição, Lee conseguiu se manter de pé e agarrar as roupas de Jun.
Lee conseguiu não só retornar à sua posição original, mas também acertar a testa da mulher com toda a sua força. O golpe foi tão forte que June não conseguiu resistir e caiu no chão, enquanto Lee continuava de pé. Porém, o golpe não foi forte o suficiente para derrubar June completamente, e ela conseguiu se levantar em menos de um segundo. Em seguida, June correu até Lee e a agarrou. Isso assustou Lee a princípio, mas dessa vez, June não pretendia atacar ela. Ela disse que queria convidá-la para o clube de esportes. Kim e Lee ficaram surpresos com o convite inusitado da mulher, ao invés de simplesmente falar com ela sobre o assunto. Ela rapidamente pensou que Lee não poderia ter conseguido um corpo tão forte e resistente com treinamento simples, e concluiu que Lee tinha praticado esportes por muito tempo. Ao mesmo tempo, Kim ficou surpreso ao ver como June era popular entre as garotas, que naquele mesmo segundo trouxeram um lenço para limpar seus machucados. Lee contou a June que não se exercitava fazia um bom tempo, mas June não podia acreditar, assumindo que Lee era apenas um pouco tímida. June estava se perguntando como ela conseguiu obter tão grandes e fortes músculos, quando Lee disse que não tinha músculos fortes e largos. Kim e seu amigo ainda estavam confusos com a situação, quando Lee disse que sempre teve esse tipo de corpo, e que seu corpo lembrava os treinos que ela fez quando era criança. Quando June ouviu o que a garota lhe disse, achou que era uma piada. Enquanto discutiam sobre a impossibilidade de se nascer com tal corpo, Kim lembrou quão grandes eram os corpos de sua família, e pensou que talvez o corpo forte de Lee fosse realmente genético. A esse ponto, Lee disse irritada a June que odiava esportes, e por isso ela se recusava a se juntar ao clube. De repente, o sino da escola tocou, e June decidiu interromper a conversa com Lee até o próximo intervalo. Quando June saiu da sala, Lee só conseguia pensar em como não conseguiu ir ao refeitório por causa da mulher. Algumas horas depois, as aulas da escola terminaram, e Lee estava se preparando para ir para casa e começar a estudar para os exames. A princípio, Lee queria convidar Kim para ir para casa juntos, mas Kim já tinha planos de estudar para o exame em um café local com Oshiro. Naquela situação, o que mais surpreendeu ela foi que Kim realmente decidiu começar a se preparar para os exames, e agora ela estava considerando se não deveria ir à biblioteca estudar para o exame. Nesse momento, um halter voou em sua direção, que Lee conseguiu pegar. Como Lee percebeu logo depois, que quem lançou o halter foi June, querendo novamente conversar sobre Lee se juntar ao clube de esportes. Lee ficou muito irritada com June, enquanto ela contava que Lee realmente merecia estar no clube de esportes. Cheia de raiva, Lee se aproximou de June e a acertou na cabeça com toda a sua força por ela ter ousado jogar um halter nela. O golpe de Lee foi tão forte que June perdeu a consciência de repente e caiu no chão. Logo depois, uma voz desconhecida pediu desculpas à garota por June ter lhe mostrado maus modos. Naquele momento, Kim Kaben, o chefe do clube de esportes, apareceu diante de Lee. O restante dos estudantes olhou para Kaben, e não acreditaram que ele sequer era um estudante do ensino médio. A essa altura, Kim confundiu Kaben com Rambiel, mas Lee respondeu que Rambiel tinha cabelos mais escuros, apesar de Kim ainda continuar obcecado pela ideia que Kaben era de alguma forma parecido com ele, enquanto todos os outros alunos ficaram surpresos que o irmão mais novo de Lee parecia exatamente com Kaben. Kaben pediu desculpas a Lee, e disse que gostaria de conversar com ela por um momento. Kaben sugeriu que Lee deveria se juntar ao clube de esportes deles, e a garota sentiu que Kaben não escolheu a melhor maneira de se desculpar com ela. Então ela disse a Kaben que nunca se juntaria ao clube de esportes, pois ela simplesmente odiava esportes. Kaben disse que mesmo que ela não praticasse esportes, ainda tinha um corpo muito forte e robusto. Kaben então imaginou o quão forte Lee poderia se tornar se ela treinasse ao máximo. Naquele momento, Lee começou a gritar ainda mais forte para ele, dizendo que não se juntaria ao clube de esportes em hipótese alguma. Então, Kaben começou a tentar persuadir Lee a se juntar ao clube, dizendo que estava disposto a fazer qualquer coisa para fazê-la mudar de ideia. Então Lee disse a Kaben que se ele pudesse derrotá-la, ela consideraria sua oferta. Mas Kaben disse que não poderia lutar com uma garota, já que isso seria visto como uma manifestação de sua fraqueza e maldade na sociedade. Naquele momento, Kim se sentiu desconfortável com o que o sujeito disse, mas enquanto isso, Kaben continuou a dizer que até mesmo qualquer um que tentasse se imaginar lutando contra uma garota, já era considerado alguém que merecia ter seus pertences pessoais arrancados. Lee concordou com a declaração, dizendo que ela mesma estava pronta para punir alguém que quisesse lutar contra uma garota. Kim se sentia pior a cada segundo, já que se descobrissem que ele queria lutar contra Lee, eles o puniriam severamente. No dia seguinte, Kaben começou a procurar Lee, tentando mais uma vez discutir a questão dela se juntar ao clube de esportes. Durante a busca, ele só pensava que deveria de qualquer forma possível, garantir que Lee se tornasse um novo membro do clube de esportes. Lee sabia que Kaben estava procurando por ela, então ela tentava constantemente se esconder em vários lugares para evitar ser encontrada. Nesse momento,
Soyi apareceu repentinamente ao lado de Lee, assustando ela sem querer. Depois, as duas se sentaram nas escadas, e Soyi comentou que pensava que Lee se exercitava diariamente para se manter em forma. Lee respondeu que odiava esportes, então não se exercitava há muito tempo. Ela contou a Soyi que quando criança, seu pai submetia ela e Rambiel a treinamentos rigorosos, para que no futuro pudessem se proteger e proteger os outros. Às vezes, o pai de Lee a lançava junto com Rambiel de um penhasco alto, para que aprendessem a aterrissar de forma segura independentemente da altura da queda. O pai frequentemente forçava Lee e Rambiel a arrancar árvores do chão, e a agachar com essas árvores nos ombros. Mas a parte mais odiada por Lee e Rambiel era como seu pai os colocava para lutar contra um urso selvagem. Soyi ouviu tudo o que Lee lhe contou, e ficou profundamente chocada com a maneira como o pai dela maltratava ela e seu irmão mais novo quando eram crianças. Mas apesar do que ela tinha acabado de ouvir de Lee, ela também disse que por um lado, estava com um pouco de inveja de Lee. Soyi mencionou que tentou muitas vezes perder peso, mas sempre desistia, então ela queria que alguém a fizesse se motivar mais para começar a se exercitar. Lee pensou em como Soyi não parecia ter nenhum peso a mais, mas Soyi disse que desde que começou a ser amiga de Oshiro, notou que em comparação com as pernas dela, as suas próprias pernas pareciam um pouco grossas. Soyi também estava com ciúmes de Oshiro, não apenas por causa de suas pernas esguias e bonitas, mas também porque ela tinha uma barriga quase seca. Em certo momento, Soyi ficou um pouco chateada por não conseguir entrar em forma, e Lee imediatamente começou a tentar acalmá-la. June apareceu por perto de repente, tentando encontrá-la junto com Kaben. No entanto, ela estava ali por um motivo diferente. Lee parou de repente quando a mulher mencionou que ela não precisava se juntar ao clube de esportes. Ela também disse que não queria forçá-la a entrar, mas só queria conversar com Lee. June se sentou ao lado de Lee e Soyi, e ela disse que quando Lee falou sobre não querer entrar no clube de esportes, ela tinha pensado que Lee estava apenas fazendo de difícil. June também disse que por causa da aparência dela, ela pensou que Lee realmente gostava de praticar esportes e fazer vários exercícios. Mas Lee respondeu que tinha um físico completamente normal e ok, enquanto June olhava fixamente para as pernas tonificadas de Lee. Soyi percebeu pelo olhar de June que as suas dúvidas sobre a força de Lee ainda não saíam de sua cabeça. June então disse que ela só queria mais garotas no clube de esportes, já que ela era a única garota que estava no clube. Lee desejou sorte a June na busca por uma nova garota para o clube de esportes, mas ela disse que já havia encontrado essa garota. Naquele momento, Lee e Soyi começaram a se olhar, e depois de alguns segundos, Soyi percebeu que ela era a mesma garota que June escolheu para o clube de esportes. Naquele instante, Soyi ficou muito assustada ao pensar que estaria treinando em um clube de esportes cercada de homens fortes e musculosos. No final da tarde, um dos vândalos foi até o parque para falar com Yang sobre Kim. Enquanto isso, Yang estava sentado no banco, usando uma saia e segurando um livro em suas mãos, bastante descontente por esse vândalo ter chegado tão tarde de novo. Nesse momento, o arruaceiro começou a zombar de Yang porque ele não conseguiu derrotar Kim, e por isso, agora ele estava usando uma saia. O arruaceiro riu ainda mais dele, suspeitando que graças aos seus estudos, Yang tinha esquecido como lutar, e foi por isso que Kim o derrotou. Yang explicou que usava a saia como sinal de arrependimento por seus erros passados, mas o vândalo se sentou ao lado dele e perguntou como Kim era durante a luta. Yang disse que ao lutar contra Kim, parecia que ele não estava tentando usar táticas ou técnicas. Yang também adicionou que a arma mais importante do garoto era a raiva, o que faz com que ele não se contenha e possa lutar mesmo nas condições mais difíceis. O vândalo não se intimidou com a descrição, ficando ainda mais ansioso para lutar contra ele o mais rápido possível. Yang disse ao vândalo que se ele quisesse lutar com Kim, deveria esperar até que as provas da escola acabassem, para não causar muito alvoroço durante o horário escolar. O vândalo sentiu que algo estava errado com Yang, já que antes ele teria dito para se livrar de Kim o mais rápido possível. Mas Yang explicou que recentemente não tem mais o direito de mandar nos bullies. Yang estava prestes a voltar para casa e se preparar melhor para os exames, mas o vândalo o parou. Antes dele ir embora, o arruaceiro perguntou quem ele achava que venceria essa luta, ele ou Kim. A escola de Johnson era considerada uma das mais perigosas, onde estudavam apenas os vândalos mais rebeldes. Mas desde que Yang entrou na escola, todos os vândalos se tornaram estudantes exemplares, normalizando a disciplina escolar. No entanto, depois da luta com Kim, na qual Yang foi derrotado, ele parou de manter a ordem e a disciplina na escola. Mas apesar do fato dele ter parado de corrigir os vândalos da escola, a disciplina não piorou, já que agora Kim começou a monitorar a justiça e a ordem na escola. Enquanto Yang tentava dar aos vândalos uma segunda chance para mudarem seus caminhos, Kim apenas deixou claro que ele lidaria pessoalmente com qualquer um que tentasse perturbar a ordem da escola. Em comparação com o método de Yang, o método de ação de Kim parecia mais eficaz e eficiente. Um dia,
Kim conseguiu proteger um aluno da escola de alguns arruaceiros que estavam perturbando ele. Nesse dia Oshiro observou escondida as ações de Kim, ficando muito satisfeita que ele estava protegendo aqueles que não podiam se proteger. Naquele momento, ela estava passando e acidentalmente viu o sorriso sincero de Oshiro, que se assustou com a aparição repentina. Lee sugeriu que ela e Oshiro fossem ao refeitório juntas, enquanto a garota ficou interessada em saber por que Soi começou a passar menos e menos tempo com elas. Acontece que enquanto isso, Soi trabalhava duro no clube de esportes para finalmente entrar em forma e perder peso. Nos últimos dias, ela começou a frequentar frequentemente o clube de esportes, além de monitorar cuidadosamente sua dieta. Kim perguntou a Shen para que clube ele tinha entrado, e Shen disse que estava indo para o clube de judô. Então Kim pediu a seu amigo para apresentá-lo aos caras mais fortes de lá, mas Shen se recusou, entendendo que Kim estava simplesmente procurando mais pessoas com quem pudesse lutar. Quando Shen estava no corredor, ela viu Soi exausta e cansada, o que não se parecia nada com a Soi que ele conhecia. Shen pensou sobre como todos os seus amigos e ela costumavam passar um tempo juntos, mas ao mesmo tempo ele não conversava muito com ela, pois Soi era a mais reservada entre todos. Dessa vez, Yang decidiu aproveitar a oportunidade para cumprimentá-la e conversar com Soi, mas ela não deu muita atenção a ele. Ele pensou que ela simplesmente não ouviu, então decidiu tocar seu ombro para chamar sua atenção. No entanto, quando Shen tocou nela, ela imediatamente gritou com a dor em seus músculos, fazendo com que ela não pudesse se manter de pé e caísse no chão. Naquele momento, uma das meninas que também fazia judô saiu para o corredor para descobrir o que estava acontecendo. Esta garota viu Shen ao lado de Soi e pensou que ele usou as técnicas de judô para atacá-la. Shen tentou explicar que não fez nada com Soi, e que só queria conversar com ela, mas a garota não entendeu como ele conseguiria quase matar a garota se só queria falar com ela. Poucos minutos depois, Soi finalmente recobrou a consciência e foi para o clube de esportes, onde Juni já estava treinando. Naquele momento, Kaben apareceu diante dela. Ele a cumprimentou e disse que ela teria um treino especial, um que tornaria o corpo dela ainda mais poderoso, apesar de Soi só pensar em perder peso. Após alguns exercícios, ela pediu a Kaben para fazer uma pausa, porque seus músculos começaram a doer novamente. Kaben estava surpreso que Soi se cansasse tão rápido, já que estavam fazendo exercícios que Juni escolheu especialmente para ela. Então Soi percebeu que lhe foram dados exercícios para atletas profissionais em vez de um conjunto de exercícios para iniciantes, enquanto Juni apenas observava ela com um sorriso irônico no rosto. Do outro lado, Kim estava relaxando no escritório onde acontecia o clube dos amantes de animes, enquanto os membros discutiam as animações e figuras baseadas neles. 2 semanas depois, o verão começou e a temperatura estava mais alta que o normal. Nesse dia Lee foi para a escola, e estava muito difícil para ela andar no calor intenso. Mesmo com o calor, ela tentava chegar na sua sala, e quando finalmente chegou e abriu a porta, sentiu um frescor incrivelmente agradável. Segundos depois, Kim estava atrás dela, também sofrendo com o calor. Ele disse para ela sair, tentando entrar rapidamente na sala. Quando Lee saiu, Kim imediatamente entrou na sala e se sentou em sua mesa, ignorando completamente Shen. Lee e Shen não estavam felizes com o estado de Kim naquele dia. Ela supôs que Kim estivesse menstruado, mas Shen lembrou que isso era impossível, já que ele era um homem. Na verdade, Kim estava pensando no que Lee e Kaben disseram sobre como somente um covarde gostaria de lutar contra uma garota, e agora ele não queria mais lutar contra Lee. Mais tarde, quando a escola acabou, alguns alunos a caminho do clube de esportes discutiam sobre a vez em que Shen derrubou Soi, e pensaram que Soi não contou a eles porque era tímida. Do-Ryan apareceu diante desses garotos, pensando na luta iminente com Kim, já que pelas roupas deles, percebeu que estudavam na mesma escola que Kim. Do-Ryan acendeu um cigarro e começou a perguntar sobre Kim. Em resposta, os garotos em uniforme apenas perguntaram por que ele estava interessado em Kim. Do-Ryan disse que isso não era da conta deles, continuando a perguntar a eles. A paciência dos garotos estava acabando. Eles admitiram que sabiam de Kim, mas não contariam a Do-Ryan. Mas Do-Ryan não se irritou, dizendo que só precisava obter essas informações à força. Rapidamente, ele derrubou um dos garotos e logo todos estavam no chão. Do-Ryan ameaçou um deles, exigindo informações sobre Kim, porém, o jovem do clube de esportes disse que tinha mentido, e na verdade não sabia nada sobre Kim. Mesmo assim, Do-Ryan queria saber se alguém mais poderia ter informações sobre ele, mas independentemente de sua situação, o jovem do clube de esportes não respondeu. Quando Kim era jovem, ele adorava passar seu tempo livre com seu irmão do ensino médio, Hanson. Um dia, enquanto se divertiam no balanço, Kim notou que o telefone de seu irmão tocava sem parar, mas Hanson disse que não precisava atender. Kim sugeriu que poderia ser uma chamada importante, então Hanson parou o balanço e atendeu o telefone. Depois da chamada,
Hanson disse que tinha assuntos urgentes para tratar. Na verdade, Kim estava pensando em seu irmão, que infelizmente tinha falecido há muito tempo. Pouco depois, alguém tocou em Kim para acordá-lo. A pessoa era Lee, dizendo que ele foi chamado à sala dos professores. Quando ele perguntou por quê, ela disse que não sabia, mas suspeitava que o garoto tinha feito algo errado de novo. Antes de sair da sala, Kim esbarrou em Lee, e logo foi em direção à sala dos professores. Lá, um dos professores começou a repreender ele por ter marcado a mesma resposta em todas as questões de um teste. Kim explicou que estava muito sonolento naquele dia, não conseguindo se concentrar na prova. Nesse momento, outro professor comentou que os garotos da idade de Kim frequentemente perdiam horas de seus dias jogando jogos violentos, e se ele continuasse fazendo isso, acabaria como algum criminoso ou viciado. Kim respondeu que se o professor não tivesse mais nada a dizer, ele iria embora. Mas o professor queria falar mais com Kim, o alertando que se ele repetisse esse comportamento no exame, estaria em maus lençóis. O professor acrescentou que também sabia que Kim brigava frequentemente, pois muitos garotos comentavam sobre isso. Mas Kim já não prestava muita atenção nas palavras do professor. Enquanto isso, perto dali, outro professor pediu a Jaeon para chamar os alunos que deveriam ter ficado depois da aula no dia anterior. Esse professor também disse a Jaeon que se ele não tomasse cuidado com seus colegas, eles se tornariam como Kim. Jaeon respondeu que isso não aconteceria em sua turma. Após isso, Jaeon passou por Kim e lhe deu um empurrão no ombro, o que surpreendeu muito Kim. O professor que estava falando com Kim pensou que tinha sido ele quem empurrou Jaeon, e começando a repreendê-lo em voz alta. Kim rapidamente explicou que foi o outro cara quem o empurrou, mas o professor não acreditou que um aluno tão decente quanto Jaeon pudesse fazer isso bem na sua frente. O professor então disse a Kim que se ele ainda quisesse brigar com os outros alunos, que esperasse até depois dos exames. Depois disso, Kim saiu da sala dos professores e voltou para sua sala. O dia de aula logo terminou e Kim voltou para casa para sua irmã. Entrando na casa, Kim acaba encontrando sua irmã mais velha bêbada de novo. Ela disse que mesmo assim ainda viveria mais tempo que ele. Kim decidiu que já era tarde para parar a irmã, então decidiu não confrontá-la, e apenas pegou alguns lanches na mesa. Inesperadamente, sua irmã perguntou quando ele iria finalmente amadurecer e parar de ser violento. Ela também disse a ele que o tempo voa, e que logo Kim se tornaria um adulto. Ela falou para ele viver sua vida apesar do passado. Kim se lembrou que sempre que sua irmã bebe, ela traz à tona essa questão. Ele disse a ela que eles já tinham conversado sobre isso muitas vezes, e que tinham concordado em não mencionar mais. Kim foi para o quarto e se deitou na cama, pensando que não podia mais viver assim. Ele sentia que em breve não suportaria mais e enlouqueceria. Alguns dias depois, os exames terminaram e Lee estava muito feliz. Soo-hee decidiu perguntar a ela como havia ido nos exames. Mas em vez de responder, Lee repreendeu Soo-hee, dizendo que era muito indelicado perguntar sobre isso, assustando a garota bastante, e sugerindo que ela não tinha se dado bem em todos os exames. Depois disso, Lee viu Kim, perguntando se ele havia passado nos exames. Mas Kim apenas pediu para Lee não falar com ele. Ao mesmo tempo Soo-hee olhou para Lee incrédula, pensando em como ela tinha lhe atacado há alguns segundos atrás por ela ter perguntado sobre como ela tinha se saído nos exames. Quando Kim e seus amigos estavam saindo da escola, eles notaram um rapaz por perto, e que pelo uniforme, não parecia ser daquela escola. Ele era Do-hwan, que estava fumando e esperando por Kim. Quando Do-hwan viu a figura de Kim, com seus piercings e cabelo loiro tingido, ele jogou fora seu cigarro e começou a caminhar em sua direção. Ao perceber Do-hwan se aproximando, Kim perguntou quem ele era. Mas ao invés de responder, Do-hwan apenas acelerou o passo, e quando estava quase alcançando Kim, ele se preparou para chutá-lo. Apesar do ataque surpresa, Kim conseguiu desviar. Os amigos de Kim ficaram surpresos, não só com o ataque de Do-hwan, mas em como Kim conseguiu evitar o golpe. Do-hwan disse a Kim que ele era tão ágil quanto tinham lhe contado. Kim perguntou a Do-hwan quem ele era e o que ele queria. Do-hwan se apresentou, dizendo que queria lutar com Kim para ver como ele se saía em uma luta. Kim simplesmente disse que não estava com vontade de lutar naquele dia. Do-hwan pensou que o desejo dele por lutar não era bem do jeito que tinha ouvido, mas insistiu, dizendo que queria uma luta 1 contra 1 com ele. Mas Kim se recusou, dizendo para ele encontrar outro oponente. Do-hwan então provocou Kim, mencionando que ele era tão fraco quanto seu amigo Hanson. Kim ficou muito profundamente afetado pelas palavras de Do-hwan, então ele parou e perguntou como ele sabia de Hanson e que eles eram amigos. Do-hwan disse que ouviu que na escola, Hanson era um excluído e ninguém falava com ele, e seu único amigo era o pequeno Kim. Do-hwan também disse que Hanson não só não conseguia se defender ou defender outros, como também não conseguia pedir ajuda a ninguém, o que o tornava o maior fraco e excluído da escola.
Do Ryan também mencionou que houve um tempo em que Hanson não conseguia fazer nada além de fugir constantemente de seus problemas, e no final, não conseguiu fazer nada além de se matar. Kim estava atônito sobre como aquele estranho o conhecia, e como sabia sobre o que aconteceu com Hanson. Lee viu como Kim começou a se irritar mais com Do Ryan a cada segundo, e decidiu agarrar a mão de Do Ryan. Lee imediatamente disse a Do Ryan para se desculpar com Kim agora mesmo por tudo que ele acabou de dizer. Do Ryan, sem entender o que Lee estava fazendo, disse para ela não se envolver na conversa de outra pessoa, e logo depois exigiu que ela o soltasse. Lee decidiu não soltar Do Ryan, e então ele tentou escapar de seu aperto. Mas a pegada de Lee era muito forte para ele simplesmente se libertar. Naquele momento, Yang apareceu e disse a Do Ryan para não fazer barulho desnecessário no pátio da escola. Yang imediatamente ficou furioso quando viu Lee ao lado de Do Ryan, que ao vê-lo rapidamente gritou que ele gostava de vestir roupas de mulher. Do Ryan disse a Yang que só veio aqui para apenas desafiar Kim para uma luta, ao que Yang disse que tudo relacionado à luta deles deveria acontecer fora do pátio da escola. Do Ryan ficou muito irritado que Yang estava constantemente lhe dando ordens, e lembrou a ele que seu tempo de dominar os valentões da escola já tinha passado, e que agora ele não era mais chefe de ninguém. Do Ryan também disse que Yang perdeu aquela batalha com Kim porque fingiu ser um estudante exemplar, razão pela qual, com o tempo, seu corpo não era mais tão forte. Do Ryan também disse a Yang que realmente não gostava quando aqueles que são muito mais fracos que ele tentam lhe dar ordens. De repente, Kim entregou um pequeno pedaço de papel entre Do Ryan e Yang, no qual Kim escreveu seu número de telefone. Kim disse a Do Ryan para enviar uma mensagem indicando o local e o horário da luta. Kim também disse a Do Ryan que já que ele queria tanto, estava pronto para bater nele até a morte. Do Ryan pegou o pedaço de papel com o número de Kim, e disse que essa era a melhor solução para os dois. Ele disse que até poderia lutar com Kim ali mesmo, mas via que Kim não estava em seu melhor momento agora. Do Ryan se preparou para sair, e disse a Kim que viria amanhã ao lugar que ele indicaria na mensagem. Quando Do Ryan estava fora de vista, Kim perguntou a Lee por que ela se envolveu na conversa deles. Lee disse que o homem estava dizendo coisas ruins para Kim, e ela quis intervir na conversa para lhe ensinar uma lição. Mas Kim disse que isso não tinha nada a ver com ela, e que ela não deveria ter interferido. Lee ficou chocada com o comportamento de Kim, já que nunca tinha visto Kim nesse estado em sua vida. Shen disse a Kim que Lee só queria defendê-lo, e é por isso que ela tomou partido, o que Kim respondeu que não pediu a ninguém para ajudá-lo com a situação. Depois disso, ele foi para casa. No caminho para casa, Kim pensou em como Do Ryan descobriu sobre Hanson, e de quem ele poderia ter obtido essa informação. A princípio, Kim imaginou que Shen poderia ter contado a Do Ryan, pois ele era uma das poucas pessoas que sabiam de tudo, mas Kim logo pensou que ele nunca falaria sobre isso, especialmente para um estranho. Então, Kim decide que no dia seguinte, perguntará pessoalmente a Do Ryan como ele sabia sobre Hanson e sobre tudo mais que ele lhe disse. No dia seguinte, Kim foi ao local de encontro com Do Ryan no horário indicado pela mensagem. Então, Kim decidiu perguntar imediatamente a Do Ryan como ele sabe sobre ele e Hanson. Em vez de responder à pergunta, Do Ryan disse que responderia ele caso ele conseguisse derrotá-lo, e Kim concordou com os termos. Antes de começar a lutar, Kim decidiu tirar sua camisa, para não sujar ela durante a luta. Imediatamente depois disso, Kim atirou sua camisa em Do Ryan, desviando sua atenção. No exato momento que Do Ryan jogou a camisa de Kim para longe dele, Kim consegue chutar ele de lado, e com um golpe tão inesperado, Do Ryan cai no chão e coloca a mão no lado que tinha sido atingido. Em menos de um segundo, Kim estava pronto para socar Do Ryan no estômago novamente, e com toda a sua força, mas Do Ryan consegue bloquear o golpe com a mão, tentando ao menos conter um pouco a força do golpe de Kim. Apesar dessa tentativa de defesa, Do Ryan ainda falhou em resistir ao golpe completo, o que fez com que Kim o jogasse em uma das paredes. Kim queria aproveitar o momento e ter tempo para bater nele de novo, mas dessa vez Do Ryan conseguiu evitar o golpe. Quando ele desviou do soco de Kim, ele imediatamente decidiu socar Kim no rosto o mais forte possível. Após o soco, Do Ryan disse a Kim que ele realmente era tão louco na luta quanto lhe disseram. Kim olhou para ele e disse que já estava se sentindo muito irritado ultimamente. Depois disso, o garoto ficou ainda mais furioso com Do Ryan, e parou de poupar sua força, começando a bater nele com tudo o que podia. Durante a luta, Do Ryan se lembrou de sua recente conversa com Yang, na qual ele perguntou quem ele achava que venceria a luta. Naquela dia, Yang disse a ele que não poderia lhe dizer exatamente qual deles venceria, mas sabia com certeza que Kim era muito perigoso quando estava com raiva. Yang disse a Do Ryan naquele dia, quando lutou com Kim, que ele definitivamente derrotaria Kim, mas chegou em um certo ponto, ele só queria não perder. Aquele foi o primeiro dia que Yang viu tanta tenacidade e desejo de Kim em derrotar um oponente. Durante sua luta, Yang, apesar de seu desejo de emergir vitorioso,
sentiu um medo tão intenso que nunca tinha experimentado antes. Em um certo momento, Do Ryan começou a rir, apesar das várias feridas que recebeu durante a luta, e Kim não entendeu por que ele estava rindo, o que o valentão disse que se divertia muito lutando contra um oponente como Kim. Depois, Do Ryan disse a Kim que eles deveriam continuar a luta, e chamou Kim de anchova de cabelo amarelo. Enquanto isso, Lee estava chateada com Kim, por ele não ter apreciado sua ajuda com Do Ryan. Lee estava muito brava. Porque em vez de agradecer, Kim disse para ela não interferir em sua conversa, o que a deixou muito chateada. Para liberar toda a sua raiva reprimida, Lee bateu na parede mais próxima com toda a sua força, fazendo a parede começar a rachar. Tudo isso foi observado por Shen, que também queria conversar com Lee sobre Kim. Shen escolheu a cafeteria local para conversar e pediu 2 copos de americano para ele e para Lee. Shen fez o pedido, dizendo a Lee que se ela não quisesse um americano, poderia pedir outra coisa. Mas Lee disse que estava tudo bem, já que ela gostava de americano gelado. Quando Lee começou a beber, ele percebeu que ela não estava realmente gostando, apesar de ter dito que gostava, ela admitiu que nunca tinha provado antes. Quando John se sentou, ele pegou sua xícara de café e disse a Lee que queria contar uma história que estava intimamente relacionada a Kim. Enquanto isso, Kim e Do Ryan continuavam a lutar, deixando novas marcas e feridas um no outro. Kim ainda conseguia continuar a bater em Do Ryan, enquanto Do Ryan já estava tendo dificuldade em desviar dos ataques de Kim e infligir novos golpes. Depois de alguns golpes, Do Ryan olhou para Kim, percebendo que ele não parecia cansado durante toda a luta. O vídeo vai ficando por aqui, mas como vocês gostaram muito da série, eu vou trazer a parte 3 logo aqui pro canal. E se você tá animado para a continuação, comente Garota Maromba.